O caminho de Deus para uma vida abençoada. Já que os temas são os temas interessantes da série, uma série que o pastor Eibe ministrou, e eu queria trazer hoje o caminho de Deus para uma vida abençoada. No livro do Philip Morris, esse aqui é o último capítulo do livro. Só que eu estava lendo e falei, não vai dar para usar o último capítulo do livro, que é um testemunho da igreja dele, da Gateway Church, gigantesca, nos Estados Unidos. Então eu falei, deixa eu falar de nós, de como nós somos, da nossa igreja. Então para isso eu queria só falar para você algumas coisas. O Senhor é soberano. Fala, soberano. Você já parou para pensar o que significa a palavra soberano? Soberano é que tem todo o poder. Soberano é que conhece todas as coisas. Soberano que faz tudo e todas as coisas. Soberano é aquele que não há ninguém acima dele. Soberano é aquele que todas as coisas estão sujeitas à vontade deste que é soberano. Isso é soberano. E o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus soberano. Não há outro como Ele. Não há outro Deus tão poderoso, tão grande, tão lindo, tão amoroso e tão cheio de justiça quanto o nosso Deus. Tanto que o dia quando o seu filho voltar para julgar e para condenar de uma vez a terra e salvar aqueles que vão ser salvos, aqueles que não conheceram o Senhor Jesus vão conhecer uma coisa que nós, que entregamos a nossa vida para Jesus, não vamos conhecer. Chama-se o cálice da ira de Deus. Por isso Jesus não morreu por mim e por você, irmãos, para nos livrar do diabo. Não, Ele morreu para nos livrar da ira vindoura. Então nós temos que entender isso. O Deus é soberano. E Ele deixou um mapa para a gente chegar até esse Deus que é soberano, a ponto de colocar dois caminhos para a gente decidir: um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Então deixa eu explicar para você bem simples o que é bênção e o que é maldição. Bênção é andar no caminho do Senhor. Maldição é simples, é andar fora do caminho do Senhor. Então assim, uma vez falaram que eu estou em maldição. Você está seguindo os caminhos do Senhor? Não, então você está em maldição. Não, está repreendido. Jesus já repreendeu todas as maldições. Você está no caminho de Jesus? Não, então você está em maldição. É simples. É bem simples. E para explicar um pouco desse mapa, esse caminho de contemplação, esse caminho de observação, de conhecimento, até as bênçãos de Deus, que nós ouvimos tantas nessas mensagens, eu quero só dar uma ilustração. Eu estava conversando com o Edu esses tempos atrás, o Edu da Dani, o Edu de Galocha, como a Dani fala. É interessante a história. Todo dia você pergunta para eles o porquê das galochas. É bem interessante. E ele estava falando de uma corrida. Ele é corredor, né? Profissa. O treino do cara é 40 quilômetros, tipo assim. E ele estava fazendo uma corrida, não sei, vocês conhecem o nome da corrida lá em Morretes, eu acho, ou Antonina, ou um outro lugar, que é tipo cross, assim, uma corrida, tem terra, tem rio, tem barro e tal, 50 e poucos quilômetros, irmão. Pô, se 5 quilômetros da beira do mar já quase morro, imagine 50 quilômetros, sobe e desce e morro, cara. Tem que ser meio doido, né? Aí ele falou que durante o percurso tem umas bandeirolas que vão indicando o caminho. Então assim, há uma marcação de sinais que mantém a pessoa no caminho. E o Senhor fez a mesma coisa na Bíblia. Existem marcações na Bíblia que te levam ao caminho. Mas eu sou fã de um esporte caríssimo, que eu não pratico porque é muito caro. Mas toda vez que tem campeonato eu assisto, eu gosto de assistir vídeos de rally. Rally de carro. Quando eu era pequeno, lá na terra da minha avó, é uma estrada de chão, e acontecia uma etapa do rally sul-americano. Eu achava aquilo fantástico, irmão. Passavam uns escorte. Escorte. Tinha cadete, gol. Aquilo passava rasgando, pulando nos morros. Assim. Eu lembro que um escorte bateu, capotou, caiu lá nos pinheiros do meu avô, e o cara saiu rindo dentro do carro. Eu falei, como é que pode isso?
né? E por muito tempo ficou um pedaço do carro lá preso numa árvore. Deixaram, meu primo deixou. Mas o rally tem algo muito interessante. Primeira coisa, o piloto de rally, ele não é sozinho, ele tem uma equipe. Fala equipe. Fala igreja. E aí, nessa equipe, eles montam o carro de acordo com o tipo de trajeto. Por exemplo, é cascalho isso, cascalho. A maioria da pista é pista de cascalho, então eles vão colocar um tipo de pneu para cascalho. O rally é asfalto, praticamente todo o percurso, então é pneu para asfalto. Tem areia, então eles vão equilibrando, vão calculando a suspensão do carro e tudo mais, porque existe um projeto. Fala, projeto, plano. Então o rally ele tem um trajeto específico, tem uma equipe que arruma o carro de acordo com o piloto. Tem piloto que gosta do carro mais solto, mais preso. Mas tem uma coisa interessante no carro de rally, desses carros profissa. O piloto anda sozinho. Com quem que ele anda do lado? Chama-se navegador. Não é o copiloto, é navegador. Por que ele chama-se navegador? Porque ele vai dar as orientações de como é a pista. Mas o piloto não conhece a pista. E como? Todo piloto de rally, um dia antes, alguns dias antes, ele faz todo o percurso num carro normal, calculando, e o navegador junto, fazendo marcações específicas. Porque é o seguinte, quando o piloto está dirigindo o carro, se você vê o World Rally Championship, acho que é WRC isso, que é só os caras top. Você vê a velocidade daqueles carros, irmão. Numa pista que você anda 50, 60 por hora achando que está voando, os caras passam a 150, 160, 180. Um carro de rally. Então o piloto está tão focado na pista que ele está só dirigindo o carro. Quem vai dando as coordenadas? Próxima curva é à esquerda, com grau tal, com uma descida tal, e cuidado que tem uma árvore no lado direito. Então você ouve um áudio de um piloto de corrida, de rally, você ouve a conversa do navegador. E eu acho interessante que quando o carro capota, eles estão no meio do carro voando, assim, a câmera filmando, o carro dando várias cambalhotas, assim, daí, tá bom aí? Não, tá tranquilo. Bam, 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 e bom. Poxa, tomara que pare logo, né? Pois é, tá batendo muito. Pá, bam, e fiapo de carro rolando, e eles, vai parar. Acho que agora para. Bum, bum. Parou, vamos descer, vamos. Meu Deus, cara. Assiste, depois pega um vídeo desse e assiste. Porque acontecem erros no percurso de um rally. Ou seja, acontecem erros no percurso da tua vida. Acontecem erros, agora tem uma coisa, o trajeto é o trajeto, o navegador é o navegador, o carro é o carro. Acidentes acontecem. Amém? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no caminho para alcançar, nesse caminho para alcançar uma vida abençoada, acidentes podem acontecer. Mas saiba de uma coisa, se você tem o time certo, o navegador instruído e o carro bem aperfeiçoado, é só sair dali, pegar o outro e continuar a corrida. Então, se nessas mensagens que você ouviu, você saiu do percurso, é simples. Volta, conserta e vai de volta. Muitos testemunhos eu tenho ouvido. Mas eu também tenho ouvido pessoas falar que, é legal, mas agora só fala de dinheiro, né? Então, pronto, acidentou o carro, não vou te condenar, mas volta, conserta. Porque o que Deus está fazendo através dessa série é lindo e maravilhoso, irmãos. Então, quais são os pontos dessa corrida? As marcações, né? Usando o exemplo do Edu, quais as bandeirolas? Primeira coisa, queridos, assim, isso aqui é profundo demais, é para falar, sei lá, uma série de 1 ano de mensagens sobre isso aqui, ainda vai faltar mais uns 30 anos. Ou melhor, vai faltar mais uma eternidade. Ponto 1, conhecê-lo. Precisamos conhecer Deus. Eu e você precisamos conhecer Deus. A criação, ela anseia a manifestação do seu Criador. Ela anseia. O ser humano tem em seu ser a necessidade de ter um ser celestial supremo. Nós vemos isso em outras culturas. Até o ateu, irmão,
tem um Deus, sabia? O Deus do ateu é ele mesmo. É o Deus ventre. Uma divindade é necessário na humanidade. Por quê? Porque nós fomos criados para o Criador. Só que aconteceu um acidente de percurso. Nós fomos criados para Ele. Então essa criação, essa raiz adâmica, que desde a expulsão do paraíso até os dias de hoje, o homem sente a necessidade de se reconectar com Deus. Vocês estão comigo? Olha o texto de Jeremias 24, 7. Jeremias 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Olha que texto, irmãos. Deus está falando o seguinte para mim e para você, nessa bandeirola aqui. Olha, eu vou te dar um coração capaz de me conhecer. Por quê? Porque o teu coração vai se voltar para mim. Mas a gente fica pensando assim, pois é, pastor, mas está difícil, não sei o quê, e aqui, e ali. A gente esqueceu de uma coisa, que o coração de Deus já se voltou para nós quando entregou o seu Filho Jesus naquela cruz. O coração de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ou seja, se você está aqui, é porque Jesus morreu por você, é porque o coração de Deus foi para você. O coração do Pai se converteu ao do Filho, e agora do Filho se converte ao do Pai. Então, você ganhou um coração capaz de conhecer a Ele e saber que Ele é o Senhor do seu coração, da sua vida. Esse coração vai nos ensinar que nós somos o povo dEle, que Ele é o nosso Deus. Agora, para isso, repete assim comigo: eu preciso voltar o meu coração totalmente a Deus. Deus não se esconde, irmão, para aqueles que o buscam de coração. Não se esconde. Então, desde o Gênesis, da Gênesis da Bíblia, Deus quer ser conhecido pela sua criação, da sua criação. Vemos o Senhor se encontrando com Adão no jardim do Éden, na virada do dia. Vemos Ele se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas. O rei Davi encontrou o Senhor, irmão, enquanto pastoreava as suas ovelhas com seu pai, de uma forma de revelação no seu coração. Sabe, então, Deus quer se fazer conhecido por você. 2 Pedro 1:2, capítulo 1, versículo 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas, escuta isso, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Está com falta de paz? Incline o seu coração a conhecer a mais Deus. Está com falta de provisão na sua vida? Incline o seu coração para conhecer a graça de Deus. Quem conhece a Deus tem paz e graça multiplicadas em sua vida. Tem tanta coisa que a gente podia falar sobre conhecer a Deus. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que a vida eterna é conhecer Deus e Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele enviou. Então, irmão, não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar o quanto você quer conhecer Deus. Eu não posso conhecer Deus por você. Eu não posso vincular o meu conhecimento a Deus somente a ouvir pregações. Eu não posso vincular o meu nível de conhecimento de Deus somente em ouvir músicas, ou participar de um discipulado, ou de uma célula, ou ter amigo crente, que às vezes só o sangue do Cordeiro. Uma das coisas que os encerramentos necessários que a Ju ministrou, que eu levei muito em consideração, foi a questão de algumas amizades. Isso aqui é uma coisa que precisa aprender a encerrar. Ah, mas o irmão, ele é da igreja. Mas quando ele fala com você, quando vocês dois estão juntos, o que sai dali
acrescenta na tua vida. Cuidado com amizades profundas com gente rasa. Cuidado com amizades profundas com gente rasa. Cuidado com intimidade do seu coração com gente que é íntimo do cão e não de Jesus. Estou falando sério. Tá? Da igreja, às vezes, gente assim. E você tem que tomar muito cuidado. É isso aí, eu sou bom mesmo e esses irmãos não prestam. Não. A primeira coisa que você faz nessa hora, sabe o que é? Põe um espelho na tua frente. Vê se não é você um desses. E é fácil apontar para o outro, né? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Por nós voltamos para esse ponto aqui. Segunda bandeirola. Quando você começa a conhecer Deus, você começa a perceber o segundo ponto, que nós precisamos aprender a conhecer a sua vontade. Lembra que o tema é o caminho para a vida de Deus, para uma vida abençoada. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a sua vontade. Conhecer a Deus não é tão difícil, mas também não é tão simples. É só bater e abrir-se-vos-á. É só inclinar o seu coração a Deus e Ele te alcançará e se revelará a você. Mas, para vivermos uma vida no caminho de bênção, no caminho de prosperidade que Deus tem preparado para nós, nós precisamos entrar nessa pista de corrida de conhecer a vontade de Deus. Porque eu posso conhecer a Deus, mas transformar Deus num amuleto. Eu conheço Deus, e a minha bênção está no meu amuleto, na minha tampa amarela que foi revelada pelo profeta tal, que a minha bênção está em andar perto da tampa amarela. Aí eu coloco a tampa amarela num altar, no meu coração e... Pega uma Bíblia, abro no Salmo 91, deixo lá e acho aquilo de lá, aquele papel vai guerrear por mim. Eu posso dizer que conheço a Deus, mas ao mesmo tempo não querê-lo. Conheço bastante gente assim. Principalmente crente desviado. Você vai falar com ele, que não, eu tenho Jesus. A minha pergunta para ele, quando ele fala assim, mas Jesus tem você? Veja bem não, foste comprado por bom preço. Você não pertence mais a ninguém, você pertence a Jesus. E se você não está no caminho com o Senhor, está desviado, não tem outra conversa. Tem uns nomes agora, como esse negócio de, para não ofender, para não deixar triste, cuidado, porque o povo se sente ofendido, vira homem. Esse negócio de, eu estou ofendido, porque, sabe, tem uns negócios, irmão, que só o sangue do cordeiro. Vânia se vendo, versão homem da Vânia agora pregando. Tem que fazer usos assim para me tirar. Isso, vai assim, não estiver passando, nós temos isso. Tudo ofende, tudo é fraco, tudo é frágil. Pelo amor de Deus! Não está com o Senhor, não congrega, desviado. Não existe meio termo. Óbvio, não estou julgando situações que acontecem que ferem as pessoas. Agora, Jesus foi ferido para nos sarar, não para nos ferir. Amém? Então, por isso, eu preciso conhecer a vontade do meu Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar com a vontade dele. E tem um caminho para isso. Desde que você conhece, decore salteado, revista atualizada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, a gente quer que a vontade de Deus nos transforme. Não, é a nossa transformação que conhece a vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus foi te dar um caminho para a transformação, que é qual? A morte de Cristo na cruz. E aí eu vou compartilhar uma frase que eu aprendi, até mandei para a Thaís. Jesus não morreu para melhorar a sua vida, Jesus morreu para transformar a sua vida. Não tem esse negócio de melhorar, deu uma melhoradinha, não, irmão, tu tem que transformar. Esse tipo de mensagem está correndo de púlpitos, irmãos. Esse tipo de mensagem que eu estou pregando aqui está ficando longe dos púlpitos da igreja brasileira. Eu estava vendo a igreja na Escócia, tomar água, minha voz está indo, né? Compartilhei com alguns irmãos uma igreja de Edinburgh, na Escócia, é lindo lugar, eu passei por lá quando eu fui. E o pastor, acho que era John Knox, se não me engano, o nome dele. E a rainha da Escócia naquela época, chamada de Rainha Sanguinária, Maria Sanguinária, que ela era braba. E ela falava assim: eu tenho mais medo de uma oração de John Knox do que todo o exército britânico alinhado contra nós. E a igreja que esse pastor pastoreava, e era esse avivalista, esse cara que trouxe uma reforma na Escócia, hoje é um bar. Tem um bar dentro da igreja. Uma igreja que trouxe um avivamento para a Escócia, trouxe uma reforma para a Escócia, hoje é um bar. O problema é quando você tira a mensagem de cruz, do sangue de Jesus, dos púlpitos. Quando você tira a bebida do altar, que é o sangue de Cristo, e a comida, que é a carne de Cristo, o que você vai comer, o que vai entrar depois, o que é? Carne do pecado e álcool da prostituição. Esse tipo de mensagem está correndo dos altares, que é o quê? Conheça a vontade de Deus. Esse texto, na versão transformadora, que é uma versão que eu não gosto de estudar, mas eu acho interessante, alguns versículos. Esse é um deles. Como que eu entendo como que eu posso conhecer, como que é mudar meu entendimento? Não imite o comportamento e os costumes do mundo. Musiquinha do mundo, não tem nada a ver. Tchá, 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 tchá. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Música mundana é música mundana. Som que adora a carne, som que exalta a carne, som que exalta espíritos de Baal. Mas não tem nada a ver. Talvez para você não tenha, lá no juízo nós vamos ver. Mas se eu tiver certo, você vai estar ruim, eu vou estar legal. Porque Davi conheceu o Senhor não porque o Senhor se revelou a ele, ainda que no Salmo 110 tem uma expressão disso. Mas Davi conhecia o Senhor porque ele chorava o seu coração na presença de Deus. E no choro do seu coração, na presença de Deus, nasceram salmos que hoje edificam nossa vida para sempre. Então a música de verdade precisa exaltar o nome do Senhor, porque Ele quer ser reconhecido. Alguns costumes, não dá. Não dá. Sabe, irmãos? Mas Jesus morreu por mim, estou salvo, sempre salvo. Não, isso é mentira. Não é verdade, não. Mas deixe que Deus continua o texto, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nosso modo de pensar, se eu começar a não me comportar como me comporta, se eu não começar a aceitar alguns costumes mundanos, a minha mente começa a ser transformada e a minha forma de pensar começa a mudar. E aí nesse processo eu começo a experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, mas não queremos que a nossa vida seja guiada pela vontade de Deus. Mostra também na versão que fala assim, amoldar-se, ou pegar um molde. Muitas vezes as pessoas falam assim, é uma linha fina. Eu tenho que tomar muito cuidado em manter a linha, que é uma linha fina. Luzes, fumaça, shows e tal. Né? Eu gosto, irmão.
a nossa igreja vai chegar lá. Vai chegar lá. Esses moving head aqui nós vamos ter. Aqui tem 4, vamos ter uns 40. Você já vai entender meu coração um pouco melhor. Fumaça, luzes e. Você viu nosso telão novo? Está quase pronto. Quase pronto. Não é de LED, tá? Mas um dia será. Amém? Eu creio que essas bênçãos que nós estamos procurando está ligada proporcionalmente ao quanto nós somos bênção. Quanto mais bênção eu sou, mais eu tenho bênção. Está ligado nisso aí, mas tudo bem. Então eu creio nisso. Agora, uma coisa é você ter uma igreja moderna, outra coisa é ter uma igreja mundana. Uma coisa é você ter um pensamento moderno, outra coisa é você ter um pensamento mundano. Podemos ter luz, fumaça, sons, imagens e tudo, mas o que sai desse altar tem que ser Cristo. E este morto pelos nossos pecados e ressuscitado pelo poder de Deus para nos dar vida. Se essa mensagem sair desse altar, a igreja mundanizou. Estão comigo? Então foi da vontade do Senhor que essa série de mensagens fosse ministrada nesse tempo. Foi da vontade dEle. E sabe por quê? Porque Ele quer que você conheça mais o coração dEle. Ele quer ser mais conhecido por você. Ele quer que você conheça mais a vontade dEle. E quanto mais você conhece a vontade dEle, mais Ele pode te abençoar. Portanto, você precisa se amoldar a Ele. Ouviu, querido? Amolde-se a Ele. Como que eu começo isso, pastor? Essa série, ela trouxe um moldar a nossa vida, quando se trata de finanças, de prosperidade, a forma que Deus enxerga isso. E eu vou lembrar, a primeira mensagem foi: tudo começa no coração. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Outro versículo, Efésios 1, 2 e 3. Cristo lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Amém? Segundo tema, a guerra pelo trono. Foram 2 mensagens, né? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Aí nós entramos no nome Mamon. Por que Jesus usou a palavra Mamon e não riquezas? Porque ele estava falando de uma entidade espiritual e não da riqueza em si, ou do dinheiro em si, mas do espírito que governa sobre isso. Há uma guerra pelo trono. Lembre-se disso. Quando você for ofertar, abençoar, nessa hora vai ter 2 vozes falando. Talvez não, talvez você já aniquilou Mamon no teu coração. Mas se ainda não aniquilou, vai ter uma jogada aí. Vai ter 2 vozinhas, igual aqueles desenhos aqui, o diabinho aqui, o diabinho aqui na esquerda e o Jesus aqui na direita. Aleluia. Sou intencional em tudo. Não. E outro assim, vai. Eu já propus no teu coração, já coloquei. Não, isso aí vai faltar para você comer um lanche. Terceira mensagem, aquele homem lindo ministrou, menos que eu, é claro, mas ele até que é bonitinho, meu irmão. Que prova é essa? Malaquias 3,10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Que prova é essa? Quarta mensagem, a Dani ministrou o princípio do primeiro. O princípio do primeiro. Provérbio 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda.
Versículo 10: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Uau! Ponto 5, quinta mensagem, a Ju ministrou encerramentos necessários. Uma das mensagens que sempre que ela é ministrada, ela mexe muito na igreja. Tudo tem o seu, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só um pouquinho, irmão, você viu como é importante de conhecer a vontade de Deus? Porque você pode usar esse versículo aqui até para fundamentar a tua insensatez de não servir Jesus. Você pode usar esse versículo aqui para fundamentar biblicamente a tua procrastinação. Você pode usar esse versículo aqui para justificar um monte de baboseira. Por quê? Porque é fácil esconder atrás da Bíblia desse jeito aqui. Ô irmão, se já era para estar, sei lá, se já era para estar nesse nível aqui espiritual, cara. Há tempo determinado para todas as coisas. Ô irmão, se já era para ter alcançado tal coisa aqui, a tua empresa tal. E vem com essas conversas. Irmão, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas? Claro que sim. Claro que sim. Agora, você usar isso aqui de desculpa para incompetência, para fragilidade, é falta de vergonha na cara. Perdão, com amor e com carinho. Faz tempo que você não ouve eu pregar, mas é falta de vergonha na cara. É que eu já vi várias vezes. O irmão tal, tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Só que eu falo na cara, assim, até para tua sem vergonhice, né, irmão? Queria ver na sua cara, rapaz. Ô irmão, vamos no culto. O cara diz, já vamos no culto. Uma hora apareceu, não é uma hora não. Tem às 9, às 18 e às 20. O tempo determinado para todas as coisas. Papo furado. Deus é soberano ou não é? Então me responde, mas se Deus é soberano e Ele permitiu você estar passando por uma provação, é bênção ou é maldição a tua provação? Bênção. É bênção. Porque Deus não prova ninguém para reprovar. Se Deus está te provando, é porque Ele quer te aprovar. O que você precisa saber é aprender a lidar com isso. Por isso que os frágeis não dão conta. Eu não gostei do que o pastor falou. Então vai para a Bíblia. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar da Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Gosta da Bíblia. Então tem coisa que tem que encerrar. Há anos na igreja dando desculpa. Encerra tuas desculpas. Eu não quero pregar sobre essa mensagem, é uma que eu mais gosto. 6, que palavra. Complexo de gafanhoto. Irmão, que tremendo que Deus está fazendo na vida daquele casal, cara. Lohane e o Lilo são incríveis. O Salmo 112 fala, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Eu quero ser abençoado, mas eu só tenho prazer nos mandamentos do Senhor, que é bênção. Ei. Mas nos mandamentos que é assim, ó, eis que te digo, esse aqui eu não estou muito afim não. Transbordarei os seus lagares, encherei os seus celeiros, aleluia, terra cheia. Honre o Senhor com todas as suas rendas. Esse eu não estou muito afim de fazer não. Gafanhoto. Olha para a terra prometida, tem uns gigantes que estão naquele lugar e fala, eu sou para eles como gafanhoto, e eles falam que nós somos gafanhoto. Então eu sirvo um Deus que é Deus dos gafanhotos. Não, tu serve um Deus que é soberano. Nós não vamos mentindo para nós mesmos. Não tenho complexo de gafanhoto, eu sou rico. Não, eu sou rico por quê? Porque Deus já me abençoou com todas as riquezas das regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que eu falo isso. 3 João 1:2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero isso, mas a tua alma não muda. Muda. Eu quero ser um grande líder, eu quero pastorear, quero discipular, quero multiplicar minha célula. Primeiro, põe a tua alma nessa direção. Por isso que música mundana é terrível, porque música hidrata a alma. E Coca-Cola é gostoso, irmão, bem gelado. Só que ela faz mal. Faz mal. 7. A mensagem que a Fran trouxe domingo passado. Por que Deus fala? Uau! Quem foi impactado aquele domingo passado, irmãos? Eu estou até agora. Na verdade, assim, o manto está rolando até agora. 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor. Sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Uma das coisas que dá segurança de ouvir profecia aqui nessa igreja é quando você vê a atitude do profeta. Tem que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Agora deixa eu ensinar outra coisa. Você não julga o profeta, você julga a profecia. Aquele exemplo que a Fran deu foi interessante, né? Eu não sei o nome do guitarrista, cabeludo, tocando. Aí veio a irmã no show pirotécnico profético. Cheio. Irmão, irmã, eis que te digo que o filho do seu ventre está nascendo. Ele levantou assim: ô irmã, sou homem. Se de repente ela chega com a atitude correta, assim: opa, tudo bom? Oi, paz, irmão, paz, irmã. Dele assim: paz, irmão. Não sei se faz sentido para você, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração que você vai ser pai. É diferente. Podia ter acontecido. Estão comigo ainda? Então foi da vontade do Senhor que tudo isso que foi ensinado para você trouxesse você a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que Ele seja conhecido por você. Porque Ele quer abençoar a sua vida. Não há tempo determinado para todas as coisas. É tempo de bênçãos nessa área para a nossa igreja. Que bom que alguns irmãos acreditaram. É tempo. O altar está falando. O anjo está falando. O Espírito está falando. É tempo de bênçãos para a nossa igreja. Você está entendendo, irmão? É tempo disso. Terceiro ponto, conhecer primeiro, conhecer a sua vontade. Terceiro ponto, obedecer. Irmão, eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu posso conhecer Deus e falar assim, pegar tem um WhatsApp de Deus. Contato Deus. Pim, na hora já responde. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu posso assim ser fera demais em falar sobre a Bíblia, em manusear bem a palavra, mas se eu não sei obedecer, não vai de nada. Romanos 10:11 diz assim: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Para mim, obediência está ligada à confiança. Quando eu não obedeço a Deus, sabendo que é o certo, eu estou falando para Deus: Deus, eu não confio muito no que você está fazendo. Eu prefiro fazer mais do meu jeito do que do teu. Falei errado alguma coisa? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Preciso aprender a obedecer a Deus, porque eu amo e confio em Deus. Depositar minha confiança em Deus. Agora, vai caber a você, querer obedecer e praticar ou não. Não dá para terceirizar isso. Vai caber a você decidir ser como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, ou como um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. É tua decisão. Ninguém pode. O máximo que alguém pode fazer é ser o navegador. Cuidado, esse chão é de areia.
Você está andando a 200 por hora, você chama de areia. Não dá para ser na areia, você tem que andar na pedra. Pode gritar para acender esse sinal vermelho. A decisão vai ser da pessoa. Discipuladores que estão aqui, você não é chamado por Deus para viver a vida do seu discípulo. Você não é chamado para o seu discípulo obedecer a você. Não, você é chamado para ensinar o seu discípulo a obedecer a palavra de Deus. Ser um instrumento de alerta. Ser um instrumento de admoestação, de exortação, de amor, de cuidado. Mas você não pode viver a vida do teu discípulo. Estão comigo? Sabe, queridos, uma das coisas que mais impede você de alcançar e experimentar todas as bênçãos de Deus é a falta de obediência. E para mim, um dos versículos que mais caracteriza a obediência está em Tiago 1, versículo 21. Diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem gostaria de ser bem-aventurado em tudo que realiza? Tipo, todo projeto que você empreita, dá certo. Quem gostaria de ser assim? Deixe toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Seja operoso praticante, e você será bem-aventurado em tudo que você realizar. Simples. Aquilo que a Flávia ministrou, o evangelho é simples. Não adianta de nada conhecer a Deus de todas as formas que Ele pode ser conhecido, se não estamos dispostos a pagar o preço necessário para praticar, obedecer e viver o que nós conhecemos. Fala, credo, pastor. Que duro essa mensagem. Mas vocês estavam muito de boazinha. A galera que ministrou aqui é muito de boazinha. Não é tanto. É só uma Vânia. Só que não. Sabe, irmãos, o exercício da obediência, presta atenção no que eu vou te falar. O exercício da obediência requer um coração disposto a ser quebrado. A gente às vezes quer ser forte contra Deus e frágil para o mundo. Só que é o contrário. Seja frágil para Deus e forte contra o mundo. Deixa Deus te quebrar. Confia em Deus. Se Deus está te quebrando, é porque Ele quer reconstruir você mais forte. O exercício da obediência requer um coração disposto a ser quebrantado, requer um espírito contrito. O exercício da obediência requer uma confiança de filho. Pois sabe que o Pai Celestial jamais daria uma pedra se o seu filho te pede um pão. Ele sabe que o Pai Celestial jamais vai dar uma serpente se o filho está pedindo um peixe. O exercício da obediência está ligado ao quanto você confia em Deus. E isso aqui forma o quarto ponto da mensagem. Nesse caminho de Deus para uma vida abençoada. Saber pedir. Fala, saber pedir. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, que eu aprendi. Sabe aquilo que a frase que eu falei? Jesus não morreu para melhorar a sua vida, Ele morreu para mudar a sua vida. Então uma das coisas que a gente tem que aprender a pedir é assim, pare de pedir coisa que vai te melhorar. Pede coisa que vai te transformar. Que vai te mudar.
Quem já fez um jejum para agradecer? Jejum de gratidão. É maravilhoso. Quem já fez jejum para receber de Deus não uma bênção ou uma provisão, mas para que Deus te mude, te quebrante, te arrebente, te transforme? Tiago 1, versículo 1 diz assim, até o 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Nome bonito para dar para uma filha, diáspora. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Estou alegre? Uau, que top! O quê? Está passando por tanta provação, irmão? Ô, glória! Quem consegue fazer isso, irmão? O cara está lascado, numa prova ferrenha. E o cara está, oh glória, aleluia, yes! Uau, que vida maravilhosa com Jesus. Irmão, quantas bênçãos? Não, estou na prova. Está tudo dando errado. Já viu alguém assim? Eu vi uma vez, irmão. Uma vez. E foi por pouco tempo. Se tivesse mais perto, porque assim, eu fiquei desconfiado. Eu falei, deixa eu ver o fruto disso de verdade mesmo. O pouco que eu vi era de verdade. Tenho motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Estão me ouvindo ainda? Perfeitos e íntegros. O pedir está ligado ao quanto você persevera em fé naquilo que vai te manter íntegro. Está comigo ainda? Porque quando a nossa fé começa a diminuir, a perseverança também. E quando a perseverança diminui, a nossa integridade começa a ser colocada em jogo. Eu fico pensando, meu irmão, as pessoas que trabalham com a área de política, na área de finanças, na área de direito. Por quê? A fé diminui, a perseverança cai, a integridade tem uma tendência a diminuir também. Estão comigo ainda? Então eis aí o grande motivo pelo qual devemos conhecer a Deus. Quando não conhecemos o coração de Deus, somos guiados somente pelo nosso coração. E quando isso acontece, pedimos a Ele a nossa vontade, que muitas vezes está corrompida. Mas só que Deus é incorruptível, irmão. O Evangelho é incorruptível. A semente que recebemos dele é uma semente incorruptível. O seu Espírito Santo também é incorruptível. Não está aqui no meu esboço, acho que eu pulei. Coloca para mim o versículo 5, por favor, desse texto de Tiago, por favor. Versículo 5, eu acabei pulando aqui. Põe o 4 e 5 ali no telão. Isso. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós temos que pedir com sabedoria. Você está pedindo, não está acontecendo. São dois motivos. Primeiro, não tem sabedoria para pedir, por quê? Porque você pede para gastar com as suas próprias cobiças. É que esse texto de Tiago também fala. Pede e não recebe porque pede mal. O que é pedir mal? Pedir fora da vontade de Deus. Mude os seus pedidos para Deus por um pedido de conhecê-lo, a vontade dele. Mude, faz um exercício. Mas não é assim de uma semana, irmão, faz isso de alguns meses. Deus, o que você quer que eu peça para o Senhor? Pede para Deus te falar o que você tem que pedir. Quem já fez essa oração, irmão? Poucas pessoas. Estou ensinando então, faz isso.
É maravilhoso. Deus, eu não sei o que pedir. Irmão, se nós não sabemos nem orar, quanto mais pedir. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos instrui na oração certa. Então, se uma oração é instrução do Espírito Santo, imagine pedir as coisas para o Tata. Papai, vocês estão comigo ainda? Sabe pedir. Peça para Deus revelar a sua vontade. Cadê? Deus pirou. Peraí, só um pouquinho, gente. Deu um bug aqui. Aí, achei de volta. Nunca fique tentando o Senhor com as perguntas do tipo assim: por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Por quê? Por quê? Porque numa dessas ele te mostra por quê. Essas perguntas têm origem na insatisfação. As perguntas do tipo assim: Deus, por que isso? Está duvidando do caráter de Deus. E a origem dessa pergunta é a tua insatisfação. Agora, se a tua pergunta for: Senhor, o Senhor está vendo o que está rolando aqui? Me mostra qual que é a tua vontade nessa situação. É diferente, cara. É diferente. Fale para o Senhor suas insatisfações e dores. Fale, vai orar. Deus, eu estou insatisfeito. Chora. Chega diante de Deus e é isso, eu estou bravo com isso, e isso aqui também, e isso aqui, e chora, vai, fica, sabe, rabugento assim no quarto de oração, reclamando para Deus. Coloque as suas reclamações diante dos pés de Jesus. Mas depois que tu reclamar tudo, e ouça. E quando você ir no seu quarto de oração, sai como quem ouviu Deus. Não sai colocando as tuas reclamações para os outros. Fale para o Senhor suas insatisfações e dores. Fale para Ele, mas com o coração de receber o ajuste, a correção. O que é correção, irmão? Se não te colocá-lo no lugar correto. Eu tenho medo da correção de Deus, só que a correção de Deus é justamente te colocar no lugar correto. A correção de Deus é o certo de Deus. Uma das coisas, irmãos, que não sabemos pedir, quando se trata de recursos, está em não saber diferenciar entre três coisas: necessidade, ganância e semente. Quando chega na hora de pedir a Deus recursos, bênçãos financeiras, a gente não sabe diferenciar o que é necessidade, o que é ganância e o que é semente. Isso eu não vou pregar hoje, fica para um outro dia, fora dessa série. Mas, irmãos, o que é necessário? O que é ganância e o que deve ser semente? Por que é uma vida transbordante? O que é transbordante, irmão? É que passa das bordas. Por que transborda? Porque enche até o talo e vaza para fora. Agora, se Deus coloca algo em você, você está implantado aonde? No reino de Deus. E você está cheio a ponto de transbordar. Esse transbordar tem que ir para onde? Vou deixar mais fácil de entender. Você é um lindo pé de maçã. Vem cá, Álvaro, você é um lindo pé de maçã. Aqui, ó. Isso, aqui na frente, aqui. Vem aqui. Faz jeitinho de tio de árvore de maçã. Isso. Assim. Isso. Não parou de inventar. Isso. Vai lá, você é um pé de maçã, vai, levante. Cheio de frutos. Cheio de maçãzinha. Cheio de maçã. Está ali. Lembra de uma coisa, irmão? O pé de maçã, ele não dá maçã para você, ele dá maçã porque a natureza dele dá maçã. Tá? Ele não vai dar só porque você quer, ele vai dar porque a natureza dele dá maçã. Para onde? Está cheio de maçã. Isso. Cheio, isso. Aonde que essas maçãs vão cair?
E o que vai acontecer onde caiu? Vai? Aí vem um passarinho, come a maçã, come a sementinha, faz cocôzinho lá longe da sementinha do pé de maçã. E o que vai nascer lá? Outro pé de maçã. Obrigado, pé de maçã. Maçã Fuji. Da boa. Daquela durinha, suculenta assim, ó. Sabe qual que é o problema? Maçã do amor. Cheio de caramelo. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe por que muitas vezes começa a abençoar e Deus para? Porque a gente inventa de colocar, sabe o quê? Em vez de transbordar no reino, a gente quer aumentar o nosso celeiro para transbordar em nós mesmos. Aí esqueceu daquela ilustração simples que todo mundo prega e acha um lindo. Meu Deus, o olho da viúva multiplicou, cheio. Sim, por quê? Porque não parava de vir vaso. E a hora que parou de vir vaso, parou o transbordar. Sabe por que você ouviu, essa mensagem continua do mesmo jeito? Porque você pensa em transbordar somente para você mesmo. O dia que você aprender que o transbordar não é para você, é para o reino de Deus, aí você vai viver uma vida poderosa, irmão. Vira a chave. Não, mas eu sou muito bom, agora Deus me deu 100 e agora Deus me deu mais 200, então é porque agora eu vou continuar com a mesma mísera oferta que eu dava quando eu tinha só 10. O 10 me gerou 100, eu continuo com o 10. O 10 me gerou 1000, continuo com o 10. Pronto, o transbordar veio para ele. Estão entendendo, irmãos? Talvez, irmãos, a tua oferta é R$10, é o máximo que você pode dar. Eu estou falando de pessoas que podem dar muito mais e não dão. Por quê? Porque são miseráveis. Alguém tem que falar. Não sabe diferenciar necessidade, ganância e semente. Mas olha só. Deixa eu ir para a última parte. Pode vir, Ministério de Louvor, que eu ia falar mais uma coisa, mas como eu falei, eu não ia pregar sobre necessidade, porque eu acabei falando um pouco, ocupando muito tempo. Vai continuar ali. Vai continuar ali. E quinto ponto do caminho para viver a vida abençoada, irmão. Viva verdadeiramente. Viva verdadeiramente a vida que está em Jesus. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo que é a nossa vida. Romanos 10,9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o começo de tudo é aqui. Entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus, irmão, não é um botão que você aperta e desliga. Tipo, entreguei a vida para Jesus domingo, pronto. Não, você entregou a vida, então agora deixa ele começar a tomar conta. É um processo. A salvação é um botão. Pum, eu criei. Eu criei em Jesus. Confessei com a minha boca. Fui salvo. Agora o processo de conversão é permanecer salvo. É permanecer na mão daquele que te comprou com o seu precioso sangue. E vive verdadeiramente o quê? A verdadeira religião. Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero falar algo sobre a nossa igreja. Deus quer transbordar em nossas vidas. Escuta o que eu vou lhe falar. Deus quer transbordar em nossas vidas. Bênçãos espirituais gigantescas. Nós temos recebido palavras dos milhares.
Nós temos recebido a palavra que as crianças do Paz Kids, as nossas crianças, vão começar a trazer os milhares para dentro da igreja. E se isso não gera alegria no seu coração, é melhor você reconverter o seu coração. Porque nosso coração tem que se alegrar. Falar, cara, são gente. Se o céu se alegra com o arrependimento de um pecador, quanto mais nós deveríamos nos alegrar quando o pecador se arrepende. Os nossos adolescentes e jovens estão entrando numa pegada de chegar aos 3.000 jovens declarados sobre a nossa igreja em Guaratuba. E se chegou a 3.000, não para aí. Mas a nossa igreja também está chegando num ponto, irmãos, de abençoar nações. A nossa igreja está chegando num ponto de abençoar nações. Com o pouco que nós temos, nós devemos transbordar, irmão. A vida que nós já temos, que Deus já tem nos dado, nós precisamos aprender a transbordar. E eu vou compartilhar com você umas coisas. Talvez você não saiba. Eu acho muito errado quando alguém pega uma oferta alta, por exemplo, de um valor alto. Você pode fazer isso, dar ofertas alçadas. Mas você vê uma pessoa dando uma oferta de um volume muito alto para algo específico que ela quer dar, não tem problema nenhum. Só que às vezes você percebe que a pessoa esquece que tem outras prioridades para o corpo. Eu acho muito estranho quando alguém pega um valor de oferta, em vez de ouvir a necessidade do corpo, ele faz algo como se fosse uma mão fora do corpo. Mas pastor, você falou que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se eu posso cuidar de um órfão e de uma viúva, quanto mais uma igreja inteira pode cuidar de um órfão e da viúva. No meu outro celular eu tinha várias fotos, eu tinha um arquivo com todas as fotos organizadas. E eu perdi no celular. Nesse aqui eu estou começando a recuperar algumas. Eu queria que você colocasse uma foto ali para mim. Pode diminuir um pouco a luz? Esse aqui é um orfanato que nós ajudamos a construir no Congo. Você não sabe, escute, você não sabe, mas você, pessoa física, você que recebe o teu salário, você devolve o seu dízimo, amém? E você dá a sua oferta, amém? A igreja também devolve o seu dízimo. A Missão Paz recebe todo mês 10% de todos os recursos que entram na nossa igreja, nos cultos, dízimos e ofertas do culto, de Tadel, de evento aqui, tudo isso 10% dízimo. Só que a igreja também oferta. Então esse orfanato aqui, é que eu não lembro se esse aí é o do Congo ou é de um outro país, ali da África. Mas nós temos, para a glória de Jesus, a nossa igreja tem sustentado milhares de órfãos na África. Fazia tempo que eu queria mostrar isso para vocês. Fazia tempo mesmo. Pode passar. Essa máquina nós compramos mês passado. Foram 2. Eu esqueci também qual é o nome do país que está indo. Não sei se não é para o Malawi. Eu não lembro onde que vai essas 2 máquinas de costura industrial, que eles vão costurar luvas. Então a nossa igreja comprou 2 máquinas, $500 cada uma, para levar para lá. Não tem. Não, é lá, foi comprado lá. Pode passar. Esse aqui é o orfanato da Libéria. Nós ajudamos a construir, ajudamos a cobrir, e agora a última vez nós ajudamos a pintar. Essa fazenda, eu dá vontade de chorar, irmão. Isso que dá vontade de chorar quando a gente vê que tem gente que podia ajudar tanto, que não ajuda. Fica retendo, com coração de ganância, de avareza. É a nossa oferta, a igreja oferta. Eu também oferto, mas a igreja. Essa fazenda nós ajudamos a comprar. A primeira colheita de milho, de gergelim já está chegando. É lá no Malawi.
comida, e lá tem o gergelim é produzido em larga escala para venda no comércio. Então eles conseguem o dinheiro do gergelim para ajudar a sustentar os missionários e as crianças e tudo mais, e o milho a fazer comida. Pode passar. Tá aí a galerinha. Esse eu não lembro o que é também, irmão, mas eu tinha essa foto. Lá está a missionária brasileira, e aqui está a galerinha. Irmão, sabe, eu estou tentando segurar para não chorar, não tornar um negócio meio melancólico demais. Mas você sabia que essas crianças aqui, muitas... Eu lembro do nosso primeiro orfanato no Congo, que a gente ajudou a construir. Aí deu aquele vulcão no Congo. Terremoto, vulcão, queimou a metade do orfanato. No meio da reconstrução, o exército, esqueci o nome daqueles caras, eles entraram na cidade. Esqueci o nome, do Boko Haram. Eles entraram na cidade. Os missionários conseguiram correr assim, tipo uma quadra antes do exército do Boko Haram chegar. Eles foram catando as crianças, foram catando, e alguns não conseguiram, iam sendo mortos, tiro, fogo. Irmão, eu tenho imagens para vocês, eu não vou te mostrar. E aí o orfanato pela metade não tinha o que fazer, se enfiaram com 218 crianças no meio do mato, esperando os caras passar. Quando passou o fervo todo, estavam os pais mortos, a mãe, as irmãs estupradas e mortas, e os meninos pequenininhos que ficaram lá, eles pegam e levam para se tornar soldado deles também. A nossa igreja tem alcançado esse povo. E a gente só não ajuda mais, porque escuta aqui o coração do pastor de vocês. Pastor, você quer fumaça? Em vez de gastar dinheiro com fumaça e luz, dá para eles. Não, irmão. Quanto maior o nosso arco, quanto maior força, maior estrutura tiver o arco, mais longe vai as flechas, e mais forte e pesada podem ser as flechas. É isso que você tem que entender. Uma igreja forte consegue fazer coisas fortes. Tá aí, pode passar mais uma. Escola. Eu não lembro se é dessa foto ou de uma outra que eu tinha, que uma dessas meninas ou desses meninos já está estudando numa capital medicina. As suas ofertas que você coloca aqui, o seu dízimo alcança eles lá. Fazia tempo que eu estava para te falar isso. Muito, já faz anos isso. Índia, Camboja, desde que a nossa igreja existe, eu vou chegar lá, a gente faz isso. Pode continuar. Prato de comida, arroz e lentilha, está ali, ó. As suas ofertas, eu disse, ajuda a botar comida lá também. Pode passar. Bandeira da Síria. Nossa, não dá para ver a parte preta dela. Eu tentei pegar foto, mas eu não consigo olhar aquelas fotos. Não é foto que eu peguei no jornal, tá? É foto que meu amigo que mora lá manda para mim. Tá no meu celular. Tá? Pra você ter uma ideia, uma vez... Agora, tem que segurar muito a minha onda. Uma vez o marido de 2 mulheres foi para a guerra. O marido e o filho, né, de uma senhora foram para a guerra, mas o filho já era casado com 2 filhas. Lá na parte norte da Síria, foram para a guerra, e os 2 morreram. E o nosso irmão que está lá, viajou, chegou lá. Ele tem um passaporte que ele pode transitar entre Líbano e Síria e entrar nos lugares, porque ele é tido como homem santo. E aí ele foi e mandou uma mensagem: Michel, nós estamos precisando de uma ajuda. Nós mandamos na época $1.000 para ele. Na época foi R$5.500. A igreja mandou. Vai dar teu pix, irmão. Foi. Aí ele, depois de um tempo, quase um ano, ele mandou uma foto de 2 menininhas, uma desse tamanho assim, uma outra mais ou menos assim, com umas 20, 30 cabras. E ele me explicou a história. Uma das coisas que aquele dinheiro fez foi comprar um casal de cabra e cabrito. Casal de cabritos para aquelas 2 menininhas. Então a cabra dava leite, aí deu uma cabrinha,
E elas começaram a cuidar daquelas cabras, a pastorear aquelas cabrinhas naquele deserto do norte da Síria. Aí as pessoas em volta começaram a ver que as menininhas cuidavam muito bem daquelas cabras, e começaram a dar as suas cabras para ela cuidar. Ele mandou a foto, um ano e pouco depois. Ó, Michel, ó o resultado daquela cabra. Eu pensei, poxa, mas em um ano já tem toda essa cabrarada, né? Eu perguntei, mas como assim? Ele me explicou. Aquela oferta que nós mandamos, compramos um casal de cabra, que deu um filhotinho de cabra, que as pessoas viram que ela cuidava bem, e hoje elas cuidam de várias cabras, inclusive o pagamento é com outras cabras. Compramos um carrinho para o cara carregar, sabe o quê? Tomate, milho, ervilha, cebola, para ele ir nas ruas estreitas, que ainda existem em Damasco, para o cara vender. Um jovem de 17 anos que toda a família morreu na guerra. Compramos balde, rodo, pano e os primeiros componentes de limpeza para um outro pai de família que estava sem trabalho e se machucou na guerra, e ele recebia pouquinho por só limpar o comércio. Chegava numa loja, posso limpar? Pode. Ele passava um pano com água, tal, deixava o chão do comércio do cara limpinho, dava um troquinho, ia para o próximo, assim está vivendo até hoje. A oferta e dízimo que você dá aqui já pagou cirurgia cardíaca de gente lá na Síria. O que a mão direita dá, a esquerda não vê. Só que eu preciso aprender a transbordar, irmão. A sua administração mundana tem atrapalhado a provisão divina da tua vida. Tem muita gente que a sua administração mundana e carnal está atrapalhando o que Deus quer fazer. Falo pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja da frente que fica arrancando dinheiro das pessoas. Eu tenho coragem de falar, me perdoe se você ficou ofendido. Não, nós ensinamos você o coração de Deus. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, e não se corromper com o mundo. Tem tantas outras histórias, irmãos. A esposa dele foi atropelada, o caminhão capotou em cima dela, durou quase 2 anos. Ela já faleceu, já está para a glória agora. Nós fomos na casa deles ali em Colombo, quando eles vieram para o Brasil. Conhecemos ele, a esposa, as filhas. Comemos um monte de comida síria. E ele perguntou, vocês vão voltar para lá? As meninas super inteligentes, falam várias línguas. Sim, nós temos essa missão, salvar o povo sírio. Uau! 3 meninas lindas, correndo um risco de vida gravíssimo. E eu quero mostrar uma outra bandeira. Essa aí. A partir do mês que vem, desse mês, eu quero entrar dentro de uma bênção como igreja. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Um judeu, quando se converte ao cristianismo em Israel, ele perde todos os seus direitos. Só que depois que conhece Jesus Cristo, ele não consegue parar de falar de Jesus. E nós temos irmãos que moram em Israel, não para ficar pousando onde estou em Israel, mas para ganhar o povo judeu. E em nome do Senhor Jesus, a partir desse mês eu também quero começar a alcançar esse povo aí, a nossa igreja. Quando não acontecem as ofertas, é porque nós não temos condições de ofertar. Eu já me botei em prova. Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que não é eu que estou errando? Será que não é errado fazer isso? Aí o Senhor me lembrou de uma coisa. Coloca mais uma foto ali. Não sei se vocês conseguiram aquelas que eu pedi para vocês. Não as que eu mandei, as que eu pedi para vocês. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui não é um ministério para fazer cesta básica. Isso aí é o básico do básico do básico. Tem mais uma foto ou não? Tem, coloca lá. A do Instituto. Yes. Vai voltar a funcionar. Só que é o seguinte, o Instituto Paz, ele não é um instituto sustentado por milionários, ainda, mas vai ser. Esse instituto agora está lá no lugar onde a nossa igreja começou. A nossa igreja começou nesse lugar. Nós compramos o terreno, estamos terminando de pagar. Eu vou abrir para você, falta 120 mil para pagar esse terreno do instituto.
Nós temos uma parcela de R$5.000 por mês, que nós podemos liquidar numa conversa. Nós temos um terreno grande da igreja, que falta 120 mil também para pagar. Ou seja, com R$240.000 nós liquidamos todas as dívidas com o terreno e podemos começar a guardar dinheiro para a construção. Irmãos, uma igreja de quase 1.000 membros, se nós não conseguirmos levantar R$250.000, nós estamos com um problema. Falando sério, irmão. Ih, pastor, lá vai você pedir dinheiro. Não, não vou pedir dinheiro. O Senhor está pedindo o teu coração, é diferente. Nós temos que deixar isso aqui, irmão, essa ponta do arco bem estabelecida, bem estabelecida, bem firmada, porque o Senhor está prestes a começar a outra ponta do arco. Eu queria que você lembrasse de uma coisa: existe um caminho de Deus para abençoar a tua vida, e o caminho de Deus para abençoar a tua vida é conhecer o coração dele, e o coração de Deus bate pelo órfão e pela viúva. Nós estamos sendo edificados em Cristo para quê? Para cuidar do órfão e da viúva. O Instituto Paz é o braço da igreja que faz isso. Então, quando você dissipa as forças para outro lugar que você acha, você prejudica um pouco a ação disso. Você pode fazer essas coisas, mas não deixe essas. Nos ajude. Nós precisamos avançar. E eu quero deixar algo para você: a nossa igreja não é assistencialista. Nossa igreja presta assistência. É bem diferente uma coisa da outra. Amém? Fique de pé, eu quero encerrar porque o culto já acabou o tempo. Das 18 nós vamos ter que encurtar tudo. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa série, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor quer nos abençoar. Nós recebemos em nosso coração a instrução, e nós queremos caminhar para esse caminho de obediência que nos leva ao lugar de bênção, de provisão, de tudo aquilo, Pai, que está no teu coração. Nós não queremos negociar nada, a gente não quer nada de graça, exceto o Senhor que veio em graça. Mas nós queremos sim, Senhor, fazer a tua vontade. Espírito Santo, seja o navegador do nosso carro, seja aquele que vai guiar a nossa vida, aquele que vai nos conduzir e nos alertar das armadilhas, e vai nos conduzir a um caminho, Pai, de bênção, sim, de vitória, sim, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a Paz Church em Guaratuba tempo de prosperidade em todas as áreas, Senhor. Todas as áreas, Senhor. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é bênção. Tempo de prosperidade na Paz Church em Guaratuba, em todas as áreas. Casamentos, Senhor, prósperos. Famílias prósperas. Negócios, empresas prósperos. Onde tiver um irmão dessa igreja, esse lugar é lugar de prosperidade, Senhor. Em todas as áreas, onde eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus, onde os pés deles estiverem, prospera. Faz eles brilharem a tua luz, faz eles serem felizes e bem-aventurados, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E junto com a igreja nós declaramos sim e amém. Sim e amém. Sim e amém. Para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido.